o portal do nosso culto matutino terapêutico. Nesse portal a gente tem uma quantidade grande de conteúdos que a gente já esteve conversando, estudando durante esses anos, né, de culto, né? Estamos no culto, qual é o culto de hoje, gente? 600 e bote força, né? Estamos nesse culto. Deixa eu ver esse aqui. Não, aqui não dá para ver. Eu vou falar, eu vou dizer. Estamos no culto 615, tá? 615. Então, nós estamos, todos os muitos conteúdos que nós estudamos, a gente está arrumando, não é? Já tem muita coisa adiantada nesse portal, porque as pessoas, né, muitas me pedem e querem ter acesso, então a gente vai facilitando para elas e para outros que não pedem, mas em um momento ou outro precisam, não é, para qualquer de suas questões e seus estudos, o que seja. Então, no portal, olha, de um lado, do lado esquerdo do portal, você tem aqui nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Nesse cantinho aqui você tem um menu onde você tem todos os temas que foram estudados ou que já estão no portal. E na parte inferior, é onde eu gosto mais de trabalhar, nessa parte inferior você tem, então, um mapa de todas as páginas, de todos os temas que a gente tem trabalhado, né, que a gente tem colocado no portal. Aí nós temos esses numerozinhos, que são números que a gente chama de endereços dos temas, dos conteúdos. Então, hoje é dia 19. Então, a gente vem aqui para o dia 19, né? Nós temos hoje, vão ser só 2 páginas, aqui, ó, 19, está aqui. Então, nesse 19 você tem alguma coisa que faz parte do nosso quarto pastorado, que é uma série de atitudes, de ações, não é? E nesse quarto pastorado a gente tem aqui sobre vídeos estudos. Então, é onde a gente colocou vários estudos que nós disponibilizamos, né, na internet. Não estão ligados diretamente ao culto matutino, né? Não estudamos diretamente nesse formato, mas são vários estudos que disponibilizamos e estão lá no YouTube. Então tem aqui o convite para reassistir, interpretando palavras, e aqui tem os vídeos estudos, né? Os vários temas, né? São vários, olha aqui, os temas ABC, ou seja, bem-aventurança, Bíblia, o que mais de tema? Tem diabo, Espírito Santo, igreja. Então são vários temas que a gente coloca, disponibiliza aqui, né, para que as pessoas possam ter acesso e possam assistir, possam pelo menos refletir sobre as respostas que a gente dá para esses vários temas. Por exemplo, aqui, ó, igreja, os 10 maiores impactos da igreja primitiva em Jerusalém. Então, é um estudo, né, que já está em vídeo e as pessoas podem, então, utilizar esses estudos, tá bom? Então, essa é uma página de estudos que estão em vídeo. Aí depois a gente tem aqui, olha, estudos e pesquisas, vídeos estudos, e aqui vem para vídeos resposta. Agora é uma outra página onde a gente colocou essas vídeos respostas, né? Tá aqui. Amor, amar os inimigos. O que é isto? Começa assim, né? Aí vai Adão e Eva, imaturidade, como distinguir, não é, trigo imaturo do joio, porque eles se parecem muito, né? Parousia, quando Jesus vai voltar? Então são muitas questões, muitas perguntas que a gente disponibiliza aqui, olha, muitas, aqui só nessa sequência aqui já são 66 perguntas que são respondidas através desse formato de estudo, tá bom? Então tá aqui para que as pessoas possam
disponibilizar, tá? Faz parte do nosso interesse em facilitar informações, conhecimentos, reflexões, né, para que as pessoas possam não só aprender, mas ter um instrumento a mais para pensar, refletir, estudar, questionar, tá bom? Não, porque, olha, a escola dominical ela é boa, mas ela não é completa. O material que a gente estuda na escola dominical, ela é muito falha, né? Ela é extremamente defensora de alguma coisa, de alguma teologia pronta. E isso não é positivo, isso é negativo, isso termina alienando muito a gente, deixando a gente só naquela maneira de pensar, né? Como se pensar um pouquinho diferente, como na Idade Média, como se a gente pensar um pouquinho diferente, a gente perde a fé, a gente deixa de crer em Deus, deixa de agradar a Deus, fica essa ideia maldosa. E sabe o que é isso? É resultado do seguinte: nós, na verdade, na prática, não descansamos na trifunção do Espírito Santo. A trifunção é o seguinte: são 3 funções básicas que geram muitas ações do Espírito Santo na vida de muitas pessoas, de todas as pessoas. Então, a primeira função é a de convencer. É o convencimento. O Espírito Santo é só ele que sabe convencer. Mas nós, cristãos, não acreditando nisso, a gente passa a ensinar e a desenvolver a ideia de que precisamos convencer as pessoas de que o cristianismo é a solução, é a salvação. Entendeu? Porque a gente não acredita que o Espírito faça essa obra. Agora, por que não acreditamos? Porque o Espírito já tem feito isso muito. Mas como as pessoas, muitas delas, não se tornam cristãs ou não se tornam da nossa igreja, então a gente fica na dúvida se ele realmente está fazendo a obra dele. Porque tem que ser parecidos com a gente. Entendeu? Então, por causa disso, a gente, então, aí, por via das dúvidas, as pregações são instrumentos de convencimento. Os pastores se sentem na obrigação de convencerem as pessoas, quando na verdade essa não é a obra, não é a responsabilidade de pastor ou de membro de igreja ou de salvo. Não, essa não é a nossa função. A função essa aí é do Espírito. A nossa função é ser luz do mundo e sal da terra. Entendeu? Quando se fala em luz do mundo, não quer dizer ser os perfeitos do mundo, não é isso não. É ser luz do mundo, é ser bênção. Bênção. Serem simpáticos ao mundo. Como Jesus foi com aqueles que não eram religiosos da época. E que os religiosos chamaram então Jesus de beberrão e amigo de pecadores. Então, ser cristão é ser chamado pelos religiosos de beberrão e de amigos de pecadores. Isso é ser luz do mundo e sal da terra. Entendeu? Então, essa é uma função. A segunda função do Espírito é conversão, converter pessoas. Ele convence e é ele que converte. Mas foi colocado que a gente não tem muita certeza de que o Espírito faça isso, aí a gente fez as salas de catecúmenos, né? As salas de batizandos. Ou seja, essas salas é para que a gente converta as pessoas para que então elas possam se batizar. É falta de confiança no Espírito. Aí a gente vai dizer para eles como é ser crente, como é ser salvo e ser salvo parecido com a gente, para então se batizarem. Isso tudo é uma prova de que a gente não confia no Espírito Santo. A terceira função do Espírito é a santificação. Santificar pessoas, fazê-las parecidas com Jesus. A gente não acredita que o Espírito faça isso, então a gente começa a policiar uns aos outros.
Então eu fico de olho para ver o que é que o outro faz que não é de Deus, que desobedece a Deus. Entendeu? Então a gente vai se policiando, né? Vai criando maneira. Não, olha, ele tem que ser excomungado, vou usar o termo, ele tem que ser excluído do nosso meio, porque ele praticou, agiu de uma maneira desagradável a Deus. Então a gente vai se policiando, sabe por quê? Porque a gente não confia que o Espírito faça a obra da santificação. Enfim, a gente não confia no Espírito Santo. A gente fala, mas no fundo, na prática, a gente não confia. É por isso que a gente termina criando um monte de fariseus dentro da igreja. Porque a gente convence, converte e santifica um bando de joio. Um bando de joio, achando que está fazendo a obra que era para ser feita. Não, o nosso papel é ser luz e ser sal do mundo. Só isso já é muito. Só isso, ser bênção. Sabe o que significa isso? Aquilo que a Bíblia fala dos cristãos de Jerusalém. Caíam na graça do povo da cidade. Caíam na graça. Não era um povo antipático, não. Os cristãos caíam na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Não era um bando de fariseus, não. Um bando de hipócritas, não. Eram pessoas simpáticas, agradáveis, amáveis, que a cidade conhecia. E todos os dias o Senhor acrescentava a eles os que iam sendo salvos. Entendeu? Então, é por isso que é bom a gente conhecer algumas dessas outras informações, porque escola dominical é boa, mas deixa muito a desejar sobre o verdadeiro conhecimento do ensino da palavra de Deus. Tá bom? Muito bem. Dito isso, a gente volta para aqui, né? Amanhã a gente vai falar sobre outras atuações nossas dentro, né, do nosso quarto pastorado, tá? Deixa eu colocar aqui essa marca para dizer que estamos no final do nosso culto e a gente vai se despedindo. Que Deus possa abençoar você, que hoje seja um dia maravilhoso na sua relação com Deus, com você mesmo e com o mundo, não é? Umas 10h30 a gente deve ter o nosso culto aqui da família, e aí a gente pode ser que a gente tenha então aquela live fechando, né, as informações sobre o que nós estudamos naquela oportunidade. Tá bom? Muito bem. Dito isso, agora eu vou colocar a música e a gente vai, né, encerrando o nosso culto desta manhã. Tá bom? Até mais. Deus abençoe.